Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. E as nossas reflexões esta noite são sobre o item 5, intitulado Os Trabalhadores do Senhor, uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1862. E essa mensagem diz o seguinte: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar os seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardam a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos? Que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-lo? Por que pedem piedade, vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz neste momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra pelo Espiritismo. E então esse ensinamento se cumprirá. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. É interessante neste momento a análise dessa mensagem do Espírito de Verdade, que particularmente nessa mensagem muitas vezes parece ser o próprio Jesus falando com a gente, porque nós vivemos num momento de transição planetária, onde muitas coisas vêm acontecendo, onde nós somos assolados por uma pandemia, mas não apenas a pandemia, como diversos outros motivos, têm causado o desencarne de muitas criaturas sobre a Terra. E são tantas as pessoas que têm ido para o plano espiritual que nos faz pensar. Muitas das pessoas que conhecemos, que retornam hoje ao plano espiritual, são pessoas extremamente boas. São pessoas que muitas vezes nós vemos como criaturas melhores moralmente do que nós. E a gente pode refletir pelo seguinte: qual será a nossa condição nesse momento? Será que aqueles que estão ficando aqui são aqueles em menores condições ou são aqueles em maiores condições? Quando nós analisamos e vemos que somente pessoas do nosso próximas a nós, que retornaram ao plano espiritual eram boas pessoas, nos vem a dúvida. A gente que está aqui, que continua aqui, que está sobrando, qual condição nós estamos neste momento? Essa é a primeira reflexão, antes da gente estudar a mensagem destes nossos irmãos. É preciso que a gente leia os trechos desta mensagem, pois eles dão mensagem sobre o momento atual em que nós estamos vivendo. Essa mensagem foi enviada para nós em 1862. Então, desde 1862, os espíritos já advertem que é chegado o momento da transformação do nosso planeta. Primeiramente, eles dizem: é chegado o tempo onde se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Que transformação é essa? A gente sabe
por informação dos espíritos, que o nosso planeta está numa condição evolutiva. Ele tem o estado de mundo de provas e expiações. Um mundo onde ainda é necessário muita dor e muito sofrimento. Um mundo onde ainda existe muito expiação dos erros cometidos, porque os espíritos ainda são criaturas que têm muito orgulho, muito egoísmo em seus corações e acabam prejudicando os seus semelhantes para conseguirem a satisfação dos seus desejos. Então nós ainda somos criaturas que estamos ou expiando os erros que nós cometemos no passado, a grande maioria de nós, ou ainda neste processo de aprendizado. Só que foi nos dito que o nosso mundo passaria por um processo de regeneração. Com a elevação, a evolução das criaturas, o nosso mundo tende a elevar-se e evoluir também. Então, o que ocorre neste momento, segundo a informação dos espíritos? Nós estamos tendo a oportunidade de decidir se nós desejamos continuar neste mundo de provas e expiações, e como a Terra vai se transformar num mundo de regeneração, se nós queremos continuar num mundo de regeneração. Se nós fizermos a escolha de nos regenerar, de nos transformar, de nos melhorar, nós continuaremos a nascer neste mundo regenerado, transformado, apenas dotados de espíritos que desejam o bem, que ainda têm algumas coisas para trabalhar nos seus corações, mas que desejam o bem maior. Se nós insistirmos em sermos criaturas que não transformam seus sentimentos, que ainda são muito apegadas a muitas coisas, que ainda levam prejuízo ao seu semelhante, nós permaneceremos em mundos na mesma condição de provas e expiação, e existem inúmeros mundos para onde nós podemos ser direcionados, ou mundos inferiores, onde as condições são piores, onde o sofrimento é maior, e com lições mais difíceis do que as que nós conhecemos hoje, nós vamos ser levados ao aprendizado de forma muito mais dura e difícil. Então, é chegado este tempo e são inúmeras as transformações que nós podemos observar no nosso mundo. A pandemia, que desde 2019, no final de 2019, assola o nosso mundo e transforma o nosso mundo, acho que o maior marco dos últimos tempos, que pode nos levar a entender que nós estamos realmente num processo de regeneração. Em seguida diz assim: felizes são aqueles que trabalham no campo do Senhor. Qual é o campo do Senhor? Qual é a lavoura desse nosso Senhor? É o nosso planeta. E qual é o nosso trabalho neste planeta? Segundo aquilo que Jesus nos ensina, é o trabalho de aprender a amar uns aos outros, fazendo bem àqueles que estão dividindo conosco essa jornada, assim como nós desejamos para nós esse próprio bem. Aqueles que com desinteresse e movidos pela caridade, aqueles que buscaram a união e trabalhar juntos com os seus irmãos na obra do Senhor, aqueles que calaram seus melindres, calaram suas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Todos esses serão felizes no plano espiritual. E olha que coisa interessante. A felicidade, segundo o exemplo dos nossos irmãos aqui, pertence àqueles que trabalharam com desprendimento, pertence àqueles que foram movidos pelo desinteresse, pela caridade. Olha só que coisa maravilhosa. Tudo que Jesus nos ensina, todas as lições onde Jesus diz bem-aventurados, ou sejam, felizes, são aqueles que fazem isso, que agem assim, que vivem dessa forma. E todos os ensinamentos de Jesus nos levam para a caridade, para sermos criaturas caridosas com os nossos irmãos. Neste processo, a gente aprende que é necessário desinteresse, abandonar o nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso interesse próprio em função do interesse comum de todos. Nesse processo, a gente adquire, busca união com todas as criaturas. Porque se eu não desejo conflito, se eu não desejo distâncias, eu alcanço união. E melhor do que unir ao meu semelhante, é unir ao meu semelhante em busca daquilo, do trabalho que foi designado por Deus a todas as suas criaturas. Qual é o nosso trabalho? Nos amar, fazer bem uns aos outros,
nos ampararmos, trabalharmos uns pelo progresso e felicidade dos outros. Este é o nosso trabalho. E nesse caminho, a gente cala os nossos melindres, cala as nossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. A gente combate a inferioridade do nosso coração, a gente combate o nosso atraso moral, a gente busca a transformação do nosso eu interior, a gente renova os nossos sentimentos, comportamentos, pensamentos, atitudes. Nós alcançamos virtudes que antes nós não tínhamos ou que antes não nos dominavam. E nós nos inserimos nessa obra de amor maior, de amor universal. Mas e quando nós nos negarmos? Quando nós escolhemos não viver da mesma forma? Quando nós escolhemos viver uma vida puramente material, sem nos preocupar com o futuro espiritual, sem nos preocupar com o depois? Infelizes serão aqueles que, por divergências vaidosas, retardam a hora da colheita. Infelizes serão aqueles que preferem dar vazão à sua inferioridade, criando divergência, separação, criando prejuízos aos nossos irmãos, atrasando tanto a si mesmos como a outros companheiros, atrasando muitas vezes criaturas que não sabem lidar com os reveses e os prejuízos e se afundam em ódios e ressentimento, atrasando a sua evolução. Então, uma consequência minha não é ruim apenas para mim, ela pode ser prejudicial para uma série de criaturas. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que quando você é colocado numa situação onde, num assalto, alguém tira a vida de um pai de família, essas crianças, filhos deste pai de família, essa esposa, podem ter sequelas que vão durar para a vida inteira. A criança que sente falta do pai pode se afundar numa depressão, caminhar para as drogas e até para o suicídio. A outra criança pode se perder, se sentir abandonada, entrar num conflito muito grande, entrar num atrito com a mãe e de diversas formas não alcançar nenhum tipo de progresso ou de sucesso na sua vida. Essa mãe pode se ver obrigada a enfrentar caminhos difíceis que inferiorizam essa criatura para conseguir dar o sustento dessa família. E todas essas consequências, por mais que nós tenhamos a condição de escolher e decidir o que vai ser do nosso futuro, pertencem ao agente causador também. Então a responsabilidade também é da criatura que fez o prejuízo, que fez aquele mal inicial. Por mais que o nosso irmão tivesse que padecer nesse assalto, aquele, como Jesus disse, que é o agente do escândalo, que cria o escândalo, que cria a situação, tem responsabilidade em todas as suas consequências. Então prestem atenção, o quão é importante nós alinharmos os nossos sentimentos, as nossas ações no bem, porque nós deixamos sequelas boas ou ruins por onde nós passamos. Em seguida, ele nos adverte: a tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. Que tempestade é essa que virá sobre todos os nossos irmãos? Principalmente esses que geraram infelicidade, o desencarne. E o que é o turbilhão? O turbilhão é a acusação, é a perseguição, é a culpa que parte por parte da nossa própria consciência. Quando no plano espiritual nós reconhecemos que nós assumimos uma tarefa pessoal, nós nos colocamos dispostos a operar mudanças e transformações, a seguir por um caminho produtivo de crescimento, e aqui a gente fez tudo diferente. Além disso, é acrescido a perseguição dos inimigos que nós já possuímos, que necessitavam do nosso melhoramento para deixar de ser nossos inimigos, e daqueles que pelas nossas atitudes infelizes nós ainda acumulamos nesta vida atual. Então o turbilhão que nós seremos pegos é o turbilhão da nossa própria consciência. Não é o Senhor que nos perseguirá, mas as leis de Deus estão cravadas na nossa consciência. E a nossa consciência nos cobra, porque é a lei de Deus falando conosco. Clamarão por piedade e ouvirão do seu Senhor. Por que me pedem piedade se não foram piedosos com os seus irmãos? Todos nós, em algum momento, no plano espiritual,
enfrentamos um sofrimento tão grande que nós nos voltamos para Deus. E eu estou dizendo aqui aqueles que são resistentes, que não buscam, que se negam a se ligar ao ser maior, superior e pedir: me ajuda. Mas Jesus já nos ensina, inclusive no Pai Nosso, que todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erros e de alguma maneira já ferimos ou podemos ferir os nossos semelhantes. Por isso que nós dizemos: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, porque nós precisamos desse perdão. Nós também cometemos erros, nós machucamos as pessoas. Se não machucamos nessa vida, machucamos no nosso passado. Mas nós também nos propomos a perdoar, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos agrediram, aqueles que são nossos devedores. Olha só que coisa interessante. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente diz que vai perdoar. E como é que a gente pode esperar um perdão do Pai se a gente se nega a perdoar o nosso semelhante? Por isso que ele usa essa imagem forte. Clamarão por piedade e ouvirão do Senhor. Por que me pedem piedade se não foram piedosos com os seus irmãos? Recusaram em estender a mão ao fraco e o prejudicaram ao invés de socorrê-los. Vocês tiveram a oportunidade de praticar a caridade e vocês preferiram não praticar a caridade. Vocês preferiram dar vazão ao seu orgulho, à sua vaidade, ao seu egoísmo. Em vez de ajudar, trouxeram até prejuízos aos seus irmãos. Quando Jesus nos ensina que a caridade nos aproxima de Deus, nos leva para Deus, quando a gente vive buscando a caridade em todas as nossas ações, a gente se desliga do mal. A gente vai enfraquecendo isso em nós, vai transformando isso em virtudes benditas. E aí ele nos diz: procuraram sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio. Porque quando nós agimos dessa forma, que é desaconselhada neste momento da mensagem, a gente está buscando simplesmente as satisfações da terra, as sensações que a terra proporciona. E são todas transitórias, nenhuma delas vão nos acompanhar no plano espiritual. A pompa, o reconhecimento, a vaidade da inteligência, do intelecto, a fama, a riqueza, seja lá o que for, que possa fazer com que nós nos sintamos superiores aos nossos semelhantes, sempre será transitório e sempre estará ligado à terra. Mas e quando a gente passar para o plano espiritual? O que vai acompanhar a gente? O que nós vamos levar que vai ser realmente de posse nossa? O bem que nós fizemos ou o bem que nós deixamos de fazer, que nós chamamos de mal. E é esse ponto que os nossos irmãos espirituais nos chamam a atenção neste momento. Se a gente já procurou recompensa nos gozos terrenos e buscou a satisfação do nosso orgulho próprio, aqui mesmo nós fomos nos nutrindo deste retorno. Nós fomos nos alimentando deste retorno. Isso foi permitido para ver até onde nós iríamos. O que nós realmente desejaríamos, como nós desejaríamos viver a nossa vida. Só que isso foi fortalecendo algo ruim no nosso espírito, que precisa de progresso, que precisa de crescimento, que precisa caminhar para o amor. Então nós fomos nos afastando de Deus e fomos nos apegando, nos prendendo à terra. Então aqui na terra nós já recebemos a recompensa de tudo aquilo que a gente queria. Aqui na terra nós colhemos os frutos das nossas ações e nos satisfizemos com esses frutos. Já receberam sua gratificação de acordo com a sua vontade. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Às vezes a gente tem uma ideia de que fortuna, fama, bem-estar geral tem a ver com abastamento, com boas condições. E que apenas quem sofre é que merece o céu, mas não é neste sentido que nos é dito. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas da terra. São para aqueles que sacrificaram. São para aqueles que abriram mão das sensações, dos prazeres, dos apegos
às coisas materiais, às sensações materiais, aos vícios materiais, e abrindo mão com muita dificuldade, com muita dor, muitas vezes, se dedicaram a buscar, a trilhar um caminho onde iam aperfeiçoando os seus espíritos e que enfrentaram grandes sofrimentos, enfrentaram grandes dificuldades, tiveram grandes perdas. Então não gozaram das coisas que a terra oferece, mas certamente tiveram comportamentos que construíram um futuro no plano espiritual, que com certeza vai garantir muitos frutos. Então eles dizem assim: Deus faz neste momento a seleção de seus servidores fiéis, e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. O salário dos servidores corajosos, aqueles que se colocaram em movimento, que abriram mão das coisas, que sacrificaram, que buscaram a caridade, superaram seus melindres, passaram por cima dos seus defeitos, tomaram todo tipo de pancada para se manter no caminho da caridade. Qual o salário desses nossos irmãos? A paz, um lugar bom, ser recepcionado por pessoas queridas, ser amparado pelos Espíritos, trabalhando, continuando o trabalho do seu autoconhecimento. Mas assim, neste momento de transformação, como diz a mensagem, existe uma seleção dos servidores fiéis. E Deus assinalou de que forma aqueles que só aparentam devotamento. Como é que Deus marcou aqueles que não têm o merecimento desse salário? Isso é uma analogia, uma metáfora que ensina para nós sobre o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual diz a condição que nós temos. De acordo com a luminosidade e o peso específico que ele apresenta, ele tem condição de habitar determinada vibração no plano espiritual. Um espírito que a gente chama de depurado, que melhorou os sentimentos, que trabalhou, se torna mais leve, se torna mais etéreo, se torna mais luminoso e vai habitar a vibração que ele tem afinidade. Um espírito que não trabalhou, que não se melhorou, que não mudou, que conserva ainda muito apego às coisas da terra, apresenta um peso específico maior. Então vai habitar vibrações, vai ter afinidade com vibrações, com lugares vibratórios mais pesados. E é isso que classifica o que nós chamamos de umbral. E dos vários níveis onde são encontradas situações de sofrimento, ambientes viciosos, ambientes de guerra e tudo mais que se vê no plano espiritual. E no fim vem a grande lição. Somente aos que não recuaram diante da tarefa de amar é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra pelo Espiritismo. E então esse ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Como essa mensagem fala de um contexto da nossa vida material, os primeiros aqui na terra, aqueles que já receberam as suas recompensas aqui, aqueles que se sentiram felizes com aquilo que conseguiam aqui, serão os últimos no plano espiritual. E os últimos aqui, aqueles que não gozaram de toda essa felicidade, que não enfrentaram todas essas situações que satisfaziam os seus espíritos, situações viciosas, situações de inferioridade, serão os primeiros no reino dos céus, porque abriram mão de toda essa coisa que é transitória e semearam para o futuro, construíram um futuro espiritual, uma condição melhor no plano espiritual. Então fica a nossa reflexão, neste momento de transição que o nosso mundo está vivendo, que nós estamos enfrentando, qual é o caminho que nós estamos escolhendo trilhar? Que Jesus abençoe muito as nossas reflexões e esteja conosco, muito próximo do nosso coração. Que assim seja.